E a gente começa com a história de um homem que foi absolvido pela morte da ex-mulher. É o Alan e a Eide. Para você em casa entender, eles foram casados e olha só o que aconteceu. Se separaram, mas aí recentemente haviam voltado, pouco antes do crime. Esse é o acusado. Esse crime aconteceu em 2014 e olha só, de lá para cá, o Alan respondeu todo o processo em liberdade. Para você em casa entender, segundo a acusação, ele descobriu mensagens de um outro homem no celular da vítima e aí ele voltou atrás dela e atacou a Eide com uma faca. O Alan, ele sempre negou o envolvimento no assassinato, o tempo todo. A pessoa perguntava, ele negava, prestava depoimento, ele negava novamente. A Eide tinha 34 anos, um crime brutal que chocou todo o estado do Tocantins. Isso aconteceu em Palmas, na capital. Vamos ver essa história? Depois de 14 horas de julgamento, Alan Moreira Borges, acusado de matar a esposa Eide Aires, foi absolvido em júri popular no Fórum de Palmas. A mãe da vítima, que esperou 4 anos pelo julgamento, ficou indignada com o resultado do júri, que por maioria decidiu que ele não foi o autor do assassinato. Eu saí daqui arrasada, porque como é que tem um julgamento com tanta mentira, com tanta falcatrua. Vou esperar a justiça de Deus, porque Deus não falha, não. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro de 2014. De acordo com as investigações, Alan teria matado Eide com golpes de faca na casa onde o casal vivia. Os dois tinham reatado o relacionamento depois de um divórcio de 4 anos. Eles tinham uma relação estável até que meses antes do crime, Alan descobriu mensagens no celular da esposa de Leandro, um ex-namorado de Eide. No dia anterior ao crime, Alan teria levado os 2 filhos para a casa do pai, na cidade de Gurupi, distante 200 quilômetros de Palmas. Enquanto o marido estava fora, Eide recebeu a visita de Leandro, o ex-namorado. O corpo da professora foi encontrado no dia seguinte, sem roupas, no chão do quarto. Na casa, não havia sinais de arrombamento e foram esses os indícios que levaram a polícia a acusar Alan. O corpo de Eide chegou a ser exumado. O laudo apontou a presença de material genético de Alan e Leandro, amante de Eide, nas mãos da vítima. Depois da morte da professora, os filhos do casal ficaram sob a guarda do pai e, frequentemente, Dona Maria se encontrava com Alan quando ia visitar os netos. Eles ficam todo mundo ali em volta, e as crianças de vista baixa. Assim, muito de vista baixa, não firma a vista na gente. A gente não tem nem direito de conversar com eles sozinho. Eu não quero falar nada demais para eles, quero conversar igual, que eu não sei de nada, eu tenho que conversar com eles o que eu conversar na minha casa. Não botar alguma coisa na cabeça deles, que isso é errado demais, né? 8 testemunhas foram ouvidas durante o julgamento, além do próprio acusado, que em todo o tempo negou ser autor do crime. A filha do casal, que na época do crime tinha 8 anos, foi uma das testemunhas. A perita Rosângela Monteiro, que atuou no caso Isabela Nardoni, foi contratada pela defesa para testemunhar. Ela disse que as lesões no corpo de Alan, apontadas pela polícia como prova do crime, não são compatíveis com arranhões de unha humana. O advogado de Alan defendeu que não havia provas para que ele fosse considerado autor do crime. Todos os elementos de prova demonstram que a pessoa que tinha mais elementos para ter cometido o crime não era o Alan. Toda denúncia se funda única e exclusivamente em suposições. Nós temos provas robustas de que ele não estava no local do crime, não esteve no local do crime, não estava em Palmas. O DNA nós demonstramos de forma cabal que não é uma prova significativa, levando em consideração a ínfima quantidade. Nós temos prova, demonstramos hoje que não haviam lesões de defesa, o que demonstra que seria impossível dela ter cometido as lesões que haviam nos braços dele. Trouxemos perícias trazidas pelo Estado de que as lesões são incompatíveis com unhas. Ao mesmo tempo, nós trouxemos algo que está no processo desde o início e parece que ninguém queria ver, de que a principal pessoa com DNA na mão, nos fluidos da vítima,
é outra pessoa, né? Então a pessoa que estava com ela, a última a vê-la viva no dia do crime. O representante do Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. O Ministério Público já interpôs recurso visando a anulação do júri, por acreditar que a decisão foi contrária à prova dos autos, e bem como houve nulidade posterior à pronúncia, coadjuntada de laudo de assistente técnico sem o contraditório. Alan, que respondeu todo o processo em liberdade, saiu do fórum sem falar com a imprensa. A professora Eide foi morta aos 34 anos. Ela se preparava para ser diretora de uma escola. Para os parentes dela, o caso ainda não teve fim. A gente sai bastante triste, angustiado, mas nós confiamos na justiça de Deus. Agora, a gente percebe que existe todo um interesse, Percival, em se anular a decisão do júri. Eu queria que você explicasse para a gente a razão pela qual o Ministério Público quer anular essa decisão. O que é um julgamento pelo Tribunal do Júri, que é um tribunal popular? Um juiz preside, um magistrado, tem os 7 jurados que são representantes da sociedade, são escolhidos entre o próprio povo. Esses 7, Matheus, que são os juízes de fato, o juiz vai apenas dosar a pena, se houver condenação, eles ouvem o que diz o promotor acusando e ouvem o que o advogado diz defendendo. E ouvindo as duas argumentações, aí no caso específico, chegaram à conclusão que o acusado deveria ser absolvido. Portanto, para anular essa decisão, que é soberana no formato constitucional, somente se ficar provado que a decisão foi contrária ao que contém o processo. Mas isso vai, pelo jeito, vai ser difícil para a promotoria.